Carbono e vida. Você já deve ter ouvido falar que nós somos feitos daquilo que comemos. A prova disso é que desde a hora que nascemos até a idade adulta, a nossa massa cresce cerca de 20 vezes, graças ao que comemos e bebemos. Mas e se separássemos todos os elementos da tabela periódica que fazem parte do nosso corpo? Qual seria o resultado? Aproximadamente 61% da nossa massa seria de oxigênio. Em segundo, o carbono com 19%. Depois o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, entre outros elementos. Mas é do carbono que vamos falar. Ele é um dos elementos mais importantes para a estrutura dos seres vivos. Os átomos de carbono que compõem o seu corpo fizeram uma fantástica viagem até estarem assistindo essa animação agora. Para saber de onde vieram e para onde vão, vamos tirar os pés do chão e subir até o espaço sideral. O carbono na atmosfera. Vista do espaço, a Terra apresenta uma fina camada de gases que a protege, a atmosfera. A atmosfera é muito importante, pois filtra a radiação solar que atinge a Terra, deixando somente uma parte dela chegar até a superfície. A luz do Sol que conseguimos enxergar é apenas uma pequena faixa de toda a radiação eletromagnética que é emitida. Essa faixa é conhecida como espectro visível, representado pelas cores que enxergamos. A radiação solar que chega até a superfície da Terra aquece o meio e é reemitida na faixa de radiação infravermelha, conhecida como ondas longas e que nós sentimos na forma de calor. O interessante é que uma parte dessa radiação é absorvida por alguns gases presentes na atmosfera. Dos principais gases atmosféricos que têm essa característica, 3 possuem o carbono em sua composição. São eles o dióxido de carbono, o metano e os clorofluorcarbonos. Esses gases absorvem parte do calor irradiado pela superfície, evitando que o calor se perca para o espaço e provocando o aumento da temperatura da atmosfera, no fenômeno que conhecemos como efeito estufa. Nos últimos 200 anos, por causa dos processos industriais, queima de combustível fóssil, queimadas e desmatamento, a humanidade jogou na atmosfera uma enorme quantidade de carbono que até então estava armazenada em reservas no subsolo e nos tecidos das plantas. Esse carbono, na forma de gases estufa, tem contribuído para o aquecimento global e consequentes alterações no clima da Terra, com grandes impactos para os ecossistemas e o próprio homem. Uma das grandes questões que tem intrigado a comunidade técnica e científica internacional é como resgatar os gases estufa que estão em excesso na atmosfera e garantir o reestabelecimento do equilíbrio climático da Terra. O carbono, a fotossíntese e a vida na Terra. A importância do carbono da atmosfera para a vida na Terra não para por aí. Apesar de não conseguirmos enxergar, a todo momento ocorre a troca de carbono entre a atmosfera e as plantas, através da fotossíntese. Esse processo dá início à teia alimentar, que produz material orgânico e supre grande parte da demanda energética do planeta. Durante o dia, as plantas e as algas usam a energia solar por meio da fotossíntese para separar nas moléculas de água o hidrogênio do oxigênio, liberam o oxigênio para a atmosfera e transformam o dióxido de carbono em compostos orgânicos na forma de açúcares. Esses açúcares, somados a elementos que a planta também absorve do solo, se transformam em moléculas complexas que formam o seu corpo, ou seja, a sua biomassa. Durante a noite, as plantas continuam respirando. A respiração das plantas é um processo de quebra de moléculas de glicose para a liberação de energia que nelas se encontra armazenada. Nesse processo, as plantas liberam gás carbônico para a atmosfera. Por utilizar diretamente a energia solar e elementos químicos básicos para realizar seus processos biológicos, plantas e algas estão na base da teia alimentar e são denominados produtores. Animais que se alimentam exclusivamente de plantas e algas são denominados consumidores primários. Já os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários e, em alguns casos, também dos produtores. Para completar a teia alimentar, temos ainda os consumidores terciários e os decompositores. Como podemos ver, não retiramos o carbono diretamente da atmosfera, mas da biomassa das plantas e dos animais que ingerimos. Por isso, o carbono que faz parte do nosso corpo um dia já esteve livre na atmosfera e, em algum momento, foi capturado pelas plantas que nos serviram de alimento.
Esse mesmo carbono já pode ter passado por outros seres vivos, nos inúmeros ciclos que se sucederam desde que existe a vida na Terra. O estudo do ciclo do carbono na fotossíntese. A compreensão do ciclo do carbono na fotossíntese deve-se a um grupo de pesquisadores na Universidade da Califórnia, liderados por Melvin Calvin. O grupo de Calvin conseguiu entender as características do primeiro composto de carbono estável que ocorre na fotossíntese. Transferência do carbono da atmosfera para as plantas. Toda vez que uma planta cresce, ela retira carbono da atmosfera. Mas como podemos medir a quantidade de carbono transferido da atmosfera para as plantas? Uma forma é determinando o quanto a planta utilizou para a respiração e o quanto foi armazenado de matéria orgânica para compor a sua biomassa. Se medirmos a biomassa da planta, teremos uma forma simples de calcular o estoque de carbono que ela acumulou durante um determinado tempo através das trocas de gás carbônico com a atmosfera. O crescimento de um ecossistema, acumulando biomassa ao longo de sua evolução, determina quantidades diferentes nas trocas de carbono entre a atmosfera e o ecossistema. Quando uma floresta começa a se estabelecer, a taxa de acúmulo de biomassa é maior. À medida que o tempo passa, a diferença entre entradas e saídas de carbono entre o ecossistema e a atmosfera vai diminuindo. O aumento na transferência do carbono da atmosfera para as plantas tem se apresentado como uma forma viável de resgatar o dióxido de carbono e, com isso, contribuir com o restabelecimento do equilíbrio climático da Terra. Também conhecido como sequestro de carbono, a transferência do carbono que o ser humano vem lançando para a atmosfera pode se dar principalmente pela preservação ambiental e pelo reflorestamento de áreas desmatadas. Pegada de carbono. A pegada de carbono é uma forma de medirmos a quantidade de carbono que geramos diariamente através de nossas atividades individuais. Devemos considerar que o nosso vínculo com o carbono está relacionado a várias atividades e lugares da nossa vida. Analisando todas as nossas atividades, podemos estimar, através de cálculos matemáticos, a quantidade de carbono que emitimos diariamente para a atmosfera. Com esse resultado, fica fácil saber quantas árvores cada um de nós deveria plantar periodicamente para compensar as emissões individuais de carbono e outros gases de efeito estufa. Calcular a sua pegada de carbono é um bom começo. Está na hora de mudar os nossos hábitos diários e diminuir a nossa pegada de carbono com ações simples como essas. Evite andar de carro, dê preferência para a locomoção a pé, de bicicleta ou utilizando transportes públicos. Em casa, utilize as lâmpadas econômicas, dê preferência para projetos que valorizem a ventilação natural e utilize aquecedores de água solares. Participe e promova ações que favoreçam a proteção ambiental do seu bairro, cidade, estado, país e de todo o planeta. A soma de todas as pequenas ações fará uma grande diferença. Conclusão. Vimos que a produção de gases estufa por causa das atividades humanas tem causado desequilíbrios ambientais. Diariamente, cada um de nós é responsável por uma determinada quantidade de emissão de gás carbônico. É possível estimar a nossa pegada de carbono e tomar medidas compensatórias, como o plantio de árvores que, através da fotossíntese, irão retirar da atmosfera essa mesma quantidade de carbono que geramos. Mas também podemos mudar os nossos hábitos diários e diminuir a nossa pegada de carbono, contribuindo assim para um futuro melhor.